vejo as pessoas afirmarem que os ministros do Supremo indicado por Bolsonaro, provavelmente ele vai indicar no mínimo 2, concluindo o primeiro mandato, que os ministros do Supremo indicados por Bolsonaro serão péssimos. Essa visão é uma visão maniqueísta da política, das circunstâncias da política, de como funciona de fato a política. Vamos ver os ministros do Supremo indicados por Dilma Rousseff. Foram eles Fachin, Fux, Barroso e Rosa Weber. E o ministro do Supremo indicado por Michel Temer, um presidente de direita, em oposição a Dilma, uma presidente de esquerda, foi Alexandre de Moraes. Nas decisões, desde que Alexandre de Moraes foi indicado, nas decisões dele, ele tem divergido muito, tem se alinhado muito mais com Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique, nas decisões, e tem preservado mais a institucionalidade, são decisões mais previsíveis, ao passo que os indicados por Dilma têm tomado decisões, né, de, sei lá, muita interpretação da lei, uma coisa absolutamente imprevisível, têm sido muito questionados todos eles. Se a gente fizer a comparação, por exemplo, do Procurador-Geral da República indicado por Bolsonaro, Augusto Aras, né, que tem essa imagem, né, de engavetador-geral da República, né, com Janot. Né, Janot foi... O que aconteceu? Não havia nenhuma tradição, e continuou sem haver, de indicar o primeiro da lista tríplice. Isso só aconteceu durante os governos Lula e os governos Dilma. Dilma pegou o primeiro da lista tríplice, uma eleição corporativa, que vence a eleição aquele que promete mais benefícios para a categoria, benefícios salariais, privilégios, e ela indicou Rodrigo Janot. Se a gente olhar, né, as decisões institucionais, as decisões e as consequências institucionais das decisões de Rodrigo Janot e de Augusto Aras, eu posso afirmar com muita tranquilidade que Augusto Aras é um procurador-geral da República infinitamente melhor do que foi Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, ele fortaleceu a Operação Lava Jato. Como eu sempre saliento, toda vez que falo da Operação Lava Jato, é fundamental combater a corrupção, mas o combate sustentável, o combate real à corrupção já está acontecendo, por meio de mudanças de marcos legais, mudanças institucionais. A Lava Jato fez muita pirotecnia, fez muita coisas midiáticas, né, e que não necessariamente resultaram em mais combate à corrupção. Ele está acontecendo no Brasil inteiro, de forma imperceptível, trabalho de formiguinha, né, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, o fortalecimento da Lava Jato e todos os procedimentos, né, da Lava Jato, que já estavam evidentes na época, né, que são procedimentos típicos da nossa justiça, eu tenho vídeos sobre isso, eles foram ruins para a economia do Brasil, eles não necessariamente aprofundaram o combate à corrupção no Brasil, e Janot foi uma das figuras responsáveis por isso. Né, eles prejudicaram muito o sistema político brasileiro. Né, desde que veio a Operação Lava Jato, pode ser pura coincidência, pode não ser, mas é um fato, né, eu estou falando um fato. Nós entramos numa crise econômica e não saímos mais dela. Eu acho que é uma combinação de coisas, tem a ver com o desequilíbrio fiscal, mas a Lava Jato estava lá. Tá? E aí vale a pena mencionar, isso está na mídia, né? A então presidente Dilma Rousseff sempre quis a Lava Jato também, ela dizia, ela afirmou, e auxiliares dela disseram, isso não tem nada a ver com o meu governo. Né? Obviamente, né, tinha a ver com qual governo. Né? Então Janot fez isso. O que nós estamos vendo agora é Augusto Aras fazendo algo totalmente normal. Né? O que Augusto Aras está sinalizando é dizendo, vocês não têm o direito, vocês de Lava Jato em Curitiba, não têm o direito de capturarem uma fatia do Estado, morderem um naco do governo, morderem um naco do Estado e operarem lá sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de transparência. É simples. E como chegou a isso? Graças a Janot. E agora alguém vai ter que desfazer tudo que Janot permitiu que acontecesse. Né? Então, Augusto Aras foi indicado por Bolsonaro,
e está agindo de maneira a preservar as instituições brasileiras e a fortalecê-las. Janot foi o primeiro da lista tríplice e que por isso, né, nessa demagogia de indicar o primeiro da lista tríplice, né, e não exercer de fato a sua prerrogativa, que o presidente da República pode indicar quem ele quiser, pode ser fora de lista, pode não ter, né, apresente a lista que quiser, é uma prerrogativa do presidente da República e ele faz isso em negociação com o Senado. Né, e nessa demagogia indicou Janot. Então, o indicado por Bolsonaro é muito melhor na Procuradoria-Geral da República do que o indicado por Dilma. Lula não. Lula indicou Cláudio Fonteles, Antônio Fernando, foi outra coisa. Mas, enfim, também foram os primeiros da lista tríplice. Então, isso para mostrar que a política não é maniqueísta. As pessoas já dizem, não, ele vai indicar um terrivelmente evangélico. Olha, o ministro da Justiça está fazendo de tudo para agradar Bolsonaro, inclusive cometendo erros terríveis nessa tentativa, nesse afã de agradar Bolsonaro. Uma vez indicado, ele se comporta como ele quiser, como foi Joaquim Barbosa, que foi indicado por Lula. Ele chegou lá e se comportou como quis, né, e fez várias coisas contrariamente ao governo, ao PT, e todos os indicados por Dilma, a mesma coisa. Né, achava-se, né, pelo menos, né, óbvio que quando recomendaram a Dilma que indicassem aquelas figuras lá, disseram, não, eles vão estar alinhados com o PT, né, o Fachin era militante, sei lá, da causa de direitos humanos, direitos sociais, defensor, né, com várias decisões dos sem terra no Paraná, e quando chegou lá, né, porque é o seguinte, toda vez que você indica alguém que não segue a letra da lei, antes de ser indicado, ele não seguia a letra da lei a seu favor. Depois de ser indicado, ele continua não seguindo a letra da lei, mas pode seguir contra você. Né? E ao passo que se você indica alguém que segue a letra da lei, você tem mais certeza do que ele vai fazer, porque aquilo ali é um estilo de julgamento, de decisões jurídicas. Né? Então tá aí o grande erro. Vamos supor que André Mendonça, o ministro da Justiça, né, seja o indicado. Ele não significa que ele vai ficar tentando agradar Bolsonaro como ministro do Supremo. Ele vira uma figura autônoma totalmente. Ele está tentando agradar agora para ser indicado ministro do Supremo. E como eu disse, cometendo vários erros. André Mendonça é terrivelmente evangélico, né? Sim, ele na verdade, né, evangélico não pentecostal. Tá? É totalmente diferente, são os evangélicos tradicionais, várias religiões, né? Luteranos, batistas, né? E ele é alguém que frequenta muito a igreja. Né? O Cláudio Fonteles, indicado por Lula, era alguém que frequentava muito a igreja, católica. Né? Então, para o efeito midiático, ele é terrivelmente evangélico, ele será terrivelmente evangélico, o André Mendonça, né? Mas no que diz respeito à vida dele, ele simplesmente é uma pessoa religiosa, né? Como muita gente por aí, né? Então não tem, isso daí não me assusta. Tem vários querendo ser indicados ministros do Supremo, né? E não necessariamente a indicação de Bolsonaro, por ser Bolsonaro quem ele é, né? Bolsonaro é um super direitista, é um ideológico, é um radical, não tem sentimentos, não tem compaixão, tudo isso. Né? Mas apesar disso tudo, ele indicou Augusto Aras. Né? Não significa, portanto, que ele indicará para o Supremo Tribunal Federal alguém que seja pior do que os indicados por Dilma. No meu entender, até, quer dizer, Bolsonaro está na mão de Gilmar Mendes, tem várias coisas que Gilmar Mendes pode decidir, ele não vai decidir, obviamente, né, que tem uma que tem a ver com Flávio Bolsonaro, outra que tem a ver com o BPC, um gasto adicional para o governo no momento que ele não quer gastar. Então Bolsonaro vai dizer, eu não vou aqui contrariar Gilmar Mendes. Ele pode muito bem consultar Gilmar, dizer, olha, o que você acha? Eu tenho esses nomes aqui, eu estou pensando em indicar esse. E Gilmar dizer, ele é bom, ele não é, né? Uma negociação, seria uma negociação informal. Falar com senadores, falar com Alcolumbre. Não, eu quero indicar esse, o que você acha? Né? Alcolumbre, é bom ou não é? O que você acha? Né? Coisa que não aconteceu nas indicações anteriores. Tá? É importante que seja dito. Né? Lembrar, tá? Peguem a votação no Senado de todos os indicados para o Supremo Tribunal Federal e vocês vão ver que o que teve a pior votação foi o ministro Fachin.
né? Ou seja, não foi conversado com o Senado, não foi pactuado devidamente com o Senado, né? E está aí o resultado. Né? Então, é só para que você pondere um pouco quando for pensar em termos de, não, se o presidente é de esquerda, então ele indica bem, se o presidente é de direita, então ele indica mal. Não é isso que está acontecendo na história recente do país. Eu diria mais. No momento, um dos melhores ministros, não tenho a menor dúvida, é Gilmar Mendes, que foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Né? E os piores ministros do Supremo são todos aqueles que foram indicados por Dilma. Então, tenha prudência na hora de avaliar isso, na hora de julgar isso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, chame seus amigos para fazer parte deste canal de YouTube. Um grande abraço.